Olá, turma do 7º ano, aqui é a professora Jéssica. Nessa semana nós vamos estudar o módulo 38, estudo da língua, texto escrito e texto falado. O módulo começa com esta charge de autoria desconhecida que circula pela internet. Observemos então. Duas galinhas, né? Uma oferecendo pó de café para a outra, né? Então, pó, 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 pó. O diálogo entre as galinhas procura imitar o som que elas produzem. Observe a ilustração e diga como ficariam essas falas se transpostas para a língua padrão. Então, se a gente imaginar elas falando de outra maneira, seria o quê? Pode colocar o pó? Pode colocar, pode pôr. Agora veja uma ampliação dessa charge pelo quadrinista e blogueiro Paulo César F. Quadrinhos e quadrados. E essa história das galinhas fazendo café? Que uma chega para a outra e fala pó, 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 pó e coisa e tal. Ridículo! Isso mesmo, fazemos nosso café e não tem nada disso. Vai um leitinho aí? Pó, pó? Claro, pó, 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 pó. Ha, 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 ha. Como seria a transposição das falas do último quadro para a língua padrão e escrita? Em que consiste o humor dos quadrinhos? Então vamos pensar aí como que seria elas falando da norma padrão e onde que está o humor. Página 21, texto escrito. As diferenças na linguagem do texto escrito e do texto oral, que é o que a gente fala no nosso dia a dia, deve-se principalmente ao grau de formalidade. Pode haver textos orais com o uso da norma culta. Um exemplo desse caso é a fala dos advogados, juízes e promotores em julgamentos. Outro é o discurso de formatura. Por outro lado, podemos ter textos escritos com alto grau de informalidade, como as histórias em quadrinhos, a crônica do jornalista ou esportiva, as anedotas e casos, as letras de música e etc. Apesar dessa proximidade linguística entre o texto oral e o texto escrito, é possível apontar alguns traços marcantes desse último. Embora a linguagem do livro Luna Clara e Apolo 11 seja menos formal e apresente marcas de oralidade, extrairemos trechos do capítulo apresentado nas aulas de leitura para exemplificar algumas características do texto escrito. Primeiro, a produção de um texto escrito inclui dois processos que acontecem em diferentes momentos. Planejamento, quando imaginamos como o texto deverá ser elaborado para atender às expectativas das possíveis leitores, e execução, processo que envolve a escrita do texto, as correções e as revisões até o resultado final. Quando escrevemos, não temos o leitor diante de nós. Por isso, a língua utilizada no texto escrito deve revelar, no maior grau possível, as intenções do autor. Os textos escritos são organizados em unidades conhecidas como parágrafos, cujo símbolo é esse. Aqui. Estes são os dois parágrafos iniciais do texto Luna Clara. Sexta-feira, no finalzinho de tarde. Naquela sexta-feira dos ventos, 7 de julho, logo que a tarde caiu, os acontecimentos começaram a acontecer feito loucos na vida de Luna Clara. Justo na vida dela, uma menina que tinha uma vida meio besta. Ela estava lá, sentada na beira da estrada, como ficava todos os dias, esperando, 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 esperando e esperando. Uso de conectores de pontuação entre as frases, evitando interrupções, hesitações e redundâncias. Veja um exemplo extraído do texto sobre Luna Clara. Naquela sexta-feira dos ventos, 7 de julho, logo que a tarde caiu, os acontecimentos começaram a acontecer feito loucos na vida de Luna Clara. Justo na vida dela, uma menina que tinha uma vida meio besta. Apesar de ser escrito em linguagem muito próxima da oral, se esse texto reproduzisse a fala de modo mais preciso, ele poderia apresentar várias marcas de oralidade. Por exemplo, aí, naquela sexta-feira que tinha muito vento, acho que, em 7 de julho,
No finzinho da tarde, daí as coisas começaram a acontecer na vida de Luna Clara. Justo na vida dela, imagine ela, cara, uma menina com uma vida meio besta, né? Vamos para a página 22. Escolha de palavras menos usuais na língua oral. Por exemplo, mas além das torneiras, tudo era desprovido de gotas em desatino do norte, com exceção de lágrimas. Tudo era quente, seco, árido e, pela raridade de H2O, quase não se necessitava de toalhas. Ser desprovido em vez de não ter. Com exceção em vez de mas não. Raridade de H2O em vez de falta d'água. Necessitava em vez de precisava. Agora nós temos aqui, né, um quadro, né, a escritora. A garota aprendeu a escrever e decidiu ser escritora. Ela tinha um grande desejo de inventar uma história mais bonita que a da Branca de Neve. Então a gente percebe o texto escrito e depois as correções, né, que foram feitas depois que ele foi escrito. Isso se chama revisão do texto feita no Word. 4. Obediência à norma padrão. Por exemplo, concordância do verbo com o sujeito proposto, concordância nominal, uso correto dos tempos verbais. E 5. Concisão obtida por períodos que retomam as ideias. Por exemplo, Luna Clara nunca tinha ouvido falar as tais palavras juntas. Aliás, nunca tinha ouvido palavra nenhuma da saída da boca de seu pai. Ela jamais tinha visto doravante, nem mesmo em retrato, a não ser na imaginação, como a gente vê uma personagem. Bom, agora vamos para a página 23, emprego de sinais de pontuação. Então, toda vez que a gente escreve um texto, a gente tem que usar os sinais de pontuação. Ponto de interrogação para as dúvidas, ponto final para a certeza, ponto de exclamação para indicar a surpresa, ponto de reticências, né, para apontar a flexão, repetição de palavras para indicar a persistência da personagem ao esperar, o uso de sinônimos para denotar intensificação de estranhamento sentido por Luna Clara ao ver dois homens se aproximando. Agora nós vamos ver um pouco das características do texto falado. Tem uma imagem aí, né, de duas pessoas, né, gesticulando. Diferente do texto escrito, na produção do texto falado, o planejamento e a execução estão juntos, de modo que a interação é face a face. Numa conversa, podemos corrigir o que foi dito, ou por nós próprios desejamos esclarecer uma ideia, ou porque nosso interlocutor pode pedir um esclarecimento. Ao fazer isso, os participantes da conversa monitoram o diálogo o tempo todo, isto é, estão atentos a ele, alternando os turnos da fala. Página 24. Quanto maior é a capacidade que os interlocutores têm de avaliar a reação um do outro em uma conversa e de ajustar as suas próprias falas, maior é a clareza da comunicação e a possibilidade de entendimento do que dizem. Quem desenvolve a habilidade de observar a linguagem corporal do interlocutor, avaliar o efeito da sua fala e fazer os ajustes necessários nela, tem mais condição de convencer e ser acreditado do que aquele que ignora esses sinais. Vamos ver outras características do texto falado. Presença das palavras e expressões. 2. Repetição de frases ou ideias. 3. Palavras que servem para retomar o que disse anteriormente. 4. Interrupções de frases e de palavras para corrigir a frase. E assim nós vamos para a página 25, que nós temos as atividades. Primeira atividade, leia o texto a seguir. Domingo 8, querido diário. Então está aqui a capa do livro e o trecho do livro. Aí tem a questão A e B. Qual é o marcador, né? Tá aqui a resposta, né, do discurso oral. E letra B, a informalidade é um dos traços do texto falado na conversação cotidiana. Então, para identificar a expressão bastante informal. Então, está aí a resposta, anotem aí também.
Se precisar, pode parar o vídeo para anotar. Questão número 2 é uma tirinha, né, das duas Joaninhas. João, você é mó mão de vaca, economiza em tudo. Idem, tá vendo? Economiza até nas palavras. Aí tem a pergunta A, né, cite 2 elementos. Vocês podem anotar aí. Letra B, agora indique as formas que assinalam a oralidade. E a letra C, na página 26, o pronome demonstrativo idem significa o mesmo, né? Então, tá aí, ele está perguntando, né, se o emprego produz que efeito, né? Então, a resposta também é só para vocês anotarem. Na número 3, é uma conversa com o aplicativo, né? De uma mãe e de uma filha. E depois a proposta do exercício, na número 3, é reescrever essa conversa da forma formal, da linguagem formal. E na número 4, não tem linha, ele pede para fazer no caderno, mas se não, pode fazer também na apostila, né? Também é uma reescrita de uma frase, ó. Transforme a fala do homem entrevistado para o projeto NURC, que está na página 24, dando a ele as características do texto escrito. Então, está aqui também. Vocês podem anotar na apostila. Questão número 5 é uma música de rap do MC Cauã. Então, vocês leiam também a letra da música do MC Cauã. E aí, na página 28, tem a letra A, que é para grifar, né? Eu já deixei grifado aí no texto. Vocês parem o vídeo para vocês grifarem no caderno, na apostila de vocês. E na letra B é para reescrever, mudando a letra de informal para formal. Na letra C, para comparar as estrofes, também está aqui a resposta, né? Ó. Então, da letra B está aqui e da letra C também. É só vocês pararem para anotarem na apostila de vocês. Número 6 é um poema do Carlos Drummond de Andrade, aula de português. E aí, na página 29, tem a pergunta A, B e C. Então, vocês também leiam com calma e anotem aí as respostas. Chegamos no ortografar, né? Também tem uma tirinha. E aí, no ortografar, vai falar sobre a questão dos verbos, né, de concordância verbal. Então, tá aqui também, né? Eu sou, não, eu suo. O serviço de meteorologia, meteorologia. E assim por diante. Página 30 continua. Até a letra W. A gente arrumando, né, as palavras que estão escrito errado, né? Por exemplo, cuidado com o espinho do peixe. Não, é espinha, né? Então, vocês vão arrumando. E na número 2 é só assinalar o som, né, da pronúncia correta. Então, tá aí, também é só assinalar. E assim tem o teste para finalizar a nossa aula dessa semana do módulo 38. Gostaria que vocês lessem as questões. Primeira do teste, a letra C, está grifada aqui a resposta. Número 2, a letra B. E a número 3, a letra B também. E assim nós encerramos o módulo 38, tá? Então, leiam com calma, anotem as respostas e qualquer dúvida nós vamos retomar na aula semanal. A parte de fazer em casa, se alguém quiser fazer e tirar foto, eu vou vistar, tá bom? Se der tempo. Então, foi o módulo 38 da apostila 4. Até a aula do Google Meet e qualquer dúvida, só perguntar no nosso grupo da nossa sala lá no Facebook. Tchau, pessoal, se cuidem e até a próxima aula.